Você já parou para pensar que as aparências podem enganar? Que a história de uma pessoa pode ser muito mais profunda do que o seu cargo ou o seu uniforme? Neste mundo corporativo, onde o status muitas vezes dita as regras, prepare-se para uma história que vai desafiar tudo. O que você conhece sobre sucesso e preconceito? No coração de uma startup de tecnologia em Belo Horizonte, todos os olhos estavam voltados para Fernando, o novo diretor executivo. Arrogante, obcecado por status e pela imagem, ele vivia para impor sua visão, sem nunca perceber o verdadeiro valor ao seu redor. E ali, na simplicidade do dia a dia, estava Lúcia, a copeira. Sempre discreta, com sua bandeja de café, observava o mundo girar. Dois mundos distintos, que estavam prestes a colidir de uma forma inesperada. Até que um dia, a arrogância de Fernando cruzou o caminho da humildade de Lúcia. Uma piada carregada de preconceito, uma risada constrangida, e então uma resposta que ninguém esperava. Uma frase simples, mas que plantou a semente de uma dúvida. Se eu ganhasse R$1 por cada linha de código que já escrevi na vida, você não conseguiria me pagar. O que fazia uma mulher com tanto conhecimento servindo café? Quem era Lúcia Helena Moraes de verdade? Fique conosco para desvendar esta história de superação, talento oculto e a maior virada de jogo que esta empresa já viu. E se você ainda não é inscrito no canal, também ative o sininho das notificações para receber todas as nossas histórias inspiradoras. Compartilhe com as pessoas que você acredita que precisam ouvir essa história. Se inscreva. Deixe seu like e curta nosso vídeo. A sede da Tech Solutions, uma startup de tecnologia em Belo Horizonte, fervilhava. Telões piscavam com códigos e gráficos. Programadores digitavam freneticamente. Designers rabiscavam em pranchetas digitais. Mas naquele dia, a agitação habitual era temperada por uma tensão crescente. A razão tinha nome e sobrenome. Fernando Martins, o novo diretor executivo. Fernando não andava. Ele marchava. Seu terno impecável parecia emitir um brilho próprio, e seus sapatos polidos ecoavam pelos corredores como tambores de guerra. Arrogante, obcecado por status e aparência, ele via o prédio como seu trono, dispensando qualquer um que, a seus olhos, não estivesse corporativo o suficiente. Passava pelos escritórios lançando olhares críticos. Certo dia, Fernando parou abruptamente ao ver um jovem programador com uma camiseta de banda. "Rapaz", ele disse a voz baixa mas afiada. "Lembra do dress code? Aqui não é show de rock. A aparência é tudo. Seus clientes vão querer confiar em alguém que parece profissional." O programador, visivelmente desconfortável, apenas acenou com a cabeça. Mais adiante, ele encontrou um grupo de designers debatendo um projeto. Fernando se aproximou e, sem sequer entender o conteúdo técnico, criticou a diagramação de um slide. "Isso aqui está amador. Onde está o refinamento? A elegância? Lembram da nossa marca? É sobre impacto." O ambiente criativo, antes vibrante, parecia murchar sob seu olhar. Foi durante uma dessas rondas pela ala de desenvolvimento de projetos que Fernando avistou-a. Lúcia, com seu uniforme simples, mas impecavelmente limpo. Ela empurrava o carrinho de café, servindo os funcionários com um sorriso discreto. Ela era sempre educada, mas tão reservada que muitos sequer notavam sua presença além do cafezinho diário. Fernando a observou por um instante, um misto de desdém e surpresa em seu rosto, por ver alguém tão simples em uma área tão nobre da empresa. Ele se aproximou do grupo que Lúcia estava servindo e esperou que ela terminasse. Com um sorriso condescendente e um tom de voz alto, o suficiente para que todos próximos ouvissem, ele disparou. "Sabe, se eu pagasse R$1 por cada erro de português seu, eu já estaria falido." Um silêncio constrangedor se instalou. Os funcionários trocaram olhares. Alguns desviaram para o chão, outros olharam para Lúcia com uma mistura de pena e preocupação. Ninguém riu abertamente, mas também ninguém teve a coragem de confrontar o novo diretor. Lúcia, por sua vez, não se abalou. Ela ergueu a cabeça, um leve sorriso se formando em seus lábios, não de escárnio, mas de uma calma sabedoria que surpreendeu a todos. Ela olhou diretamente nos olhos de Fernando. Sua voz era baixa, mas incrivelmente clara e firme, carregada de uma convicção que silenciou ainda mais a sala. "Interessante, porque se eu ganhasse R$1 por cada linha de código que já escrevi na vida, você não conseguiria me pagar." O sorriso arrogante de Fernando se desfez. Sua expressão mudou de zombaria para uma confusão evidente, e depois para uma leve irritação. Ele piscou, como se não tivesse entendido. "Linhas de código? Do que você está falando?" E ele balbuciou, tentando manter a pose, mas a confiança começava a se esvair.
Os funcionários próximos, antes tensos, agora estavam com os olhos arregalados. Linhas de código, a Lúcia? Será que eu ouvi direito? E os sussurros começaram a circular. Os olhares curiosos fixos na copeira que, com a mesma calma de antes, virou-se e continuou seu trabalho, como se nada tivesse acontecido. Fernando tentou retomar o controle e pigarreou. Bem, isso é peculiar, ele murmurou e se afastou rapidamente, visivelmente incomodado. Ele não compreendia a frase, mas a forma como Lúcia a proferiu, com tanta convicção, o desconcerta. Ele olhou para trás uma última vez e viu os funcionários ainda cochichando, com olhares agora intrigados em relação à copeira. Aquela manhã, o silêncio que se seguiu à resposta de Lúcia foi mais ensurdecedor do que qualquer zombaria. A arrogância de Fernando foi abalada não por um grito, mas por uma simples verdade, dita com a calma de quem conhece seu valor. Se eu ganhasse R$1 por cada linha de código que já escrevi na vida, você não conseguiria me pagar. Ninguém entendeu de imediato, mas aquela resposta dita por uma simples copeira plantou uma semente de dúvida no coração da Tech Solutions. Uma semente que estava prestes a germinar e a revelar uma verdade que chocaria a empresa inteira. A agitação do dia na Tech Solutions finalmente se acalmava. As luzes de alguns escritórios começavam a se apagar e os últimos funcionários arrumavam suas coisas, ansiosos pela liberdade da noite. No meio daquele esvaziamento, um jovem estagiário, Vinícius, hesitou. Seu olhar se voltou para Lúcia, que terminava de recolher as últimas xícaras de café, com a mesma discrição com que aparecia a cada manhã. Vinícius a conhecia um pouco, não pela copeira, mas pela figura silenciosa que, durante o intervalo do almoço, sempre estava debruçada sobre livros de programação, que pareciam densos demais para qualquer um ali. Era algo que sempre o intrigou. Criando coragem, ele se aproximou, o nervosismo palpável em sua voz. Dona Lúcia, posso te perguntar uma coisa? Lúcia parou. O olhar calmo e sereno que sempre a caracterizava encontrou o de Vinícius. Ela acenou com a cabeça, incentivando-o a prosseguir. A senhora já trabalhou com TI antes? E Vinícius finalmente conseguiu perguntar, a voz quase um sussurro. A pergunta pairou no ar. Lúcia deu uma pausa, seu olhar parecendo se perder em memórias distantes. Por um instante, Vinícius pensou que ela não responderia, ou que o dispensaria com um sorriso evasivo. Mas Lúcia apenas o olhou com uma gentileza profunda, e a serenidade em seu rosto deu lugar a uma sombra de tristeza. Sim, filho. E ela começou, sua voz suave, mas firme. Antes de ser copeira, eu era engenheira de software sênior na Dinamotech, lá em São Paulo. Vinícius sentiu um arrepio. Dinamotech. Ele conhecia aquele nome. Uma das gigantes da tecnologia brasileira, sinônimo de inovação e pesquisa de ponta. Engenheira de software sênior. Era quase inacreditável. Mas a vida muda, Vinícius. Lúcia continuou, sua voz embargando levemente, mas ela manteve a compostura. Um acidente de carro levou minha filha. E com o luto perdi tudo. Emprego, casa e até a vontade de continuar. Demorou muito para que eu encontrasse um motivo para levantar da cama. Só voltei a trabalhar porque precisava me manter em pé. Precisava de algo para preencher os dias. E aqui eu encontrei um pouco de paz, na simplicidade, na discrição. Vinícius ficou sem palavras. A copeira que ele via todos os dias, a mulher por quem Fernando Martins havia zombado horas antes, era uma engenheira sênior de uma empresa de renome, que havia perdido tudo em uma tragédia indescritível. A humildade com que ela falava da própria dor, da própria queda, era avassaladora. Ele apenas assentiu, um nó na garganta, sem conseguir dizer mais nada. Lúcia sorriu novamente, um sorriso triste mas acolhedor, e se despediu antes de seguir seu caminho. No dia seguinte, a história não saiu da cabeça de Vinícius. Na hora do almoço, ele se aproximou de Matheus, um colega do setor de dados, conhecido por sua curiosidade e por ser um verdadeiro hacker de informações. Matheus, você não vai acreditar no que a dona Lúcia me contou ontem. Vinícius começou. E repetiu a conversa, a voz baixa, quase conspiratória. Ela disse que era engenheira de software sênior na Dinamotech. Matheus ouviu com uma sobrancelha arqueada, uma expressão de ceticismo inicial se transformando em pura curiosidade. Dinamotech? Peraí. Deixa eu dar uma olhada. Qual o nome completo dela? Lúcia Helena Moraes. Vinícius respondeu, sentindo a adrenalina subir. Matheus abriu seu computador e, em questão de segundos, digitou o nome no LinkedIn. Ele clicou em pesquisar. A tela carregou. E ali estava. A foto. Era Lúcia, mas diferente. Em um palco, com um microfone na mão.
A postura confiante de alguém que dominava o assunto. O perfil não deixava dúvidas. Lúcia Helena Moraes. Os olhos de Matheus se arregalaram. Ele clicou nos detalhes, lendo em voz alta a cada frase, seu tom de voz subindo em incredulidade. Lúcia Helena Moraes, engenheira de software sênior na Dynamotech, de 1998 a 2018. Caramba, olha isso! Premiada com inovação digital em educação, por um projeto de inteligência artificial, palestrante em congressos internacionais de IA e Machine Learning, artigos publicados em revistas científicas. É a mesma pessoa, Vinícius. Matheus e Vinícius se entreolharam, o rosto de ambos pálidos. A copeira, a mulher que servia café para eles todos os dias, que era alvo das piadas de Fernando, era uma lenda da área de tecnologia. Uma mulher que havia feito história no universo da programação e da inteligência artificial. O que faz uma mulher dessas servindo café aqui, Vinícius? E Matheus sussurrou, a pergunta pairando no ar, carregada de espanto e admiração. Aquela pergunta, inocentemente proferida no canto da sala de dados, não ficaria ali por muito tempo. Ela era uma chama, e logo incendiaria o escritório inteiro da Tech Solutions, prestes a revelar uma verdade que chocaria a empresa inteira e desmascararia a superficialidade de muitos. A semente da dúvida plantada por Lúcia agora começava a germinar, e suas raízes se espalhariam rapidamente. A notícia se espalhou como pólvora. Sussurros, antes contidos, agora ecoavam pelos corredores da Tech Solutions. Você soube da dona Lúcia? É verdade que ela era engenheira sênior? Na Dynamotech. A incredulidade se misturava à admiração, e a figura antes discreta da copeira ganhava contornos de lenda urbana. Os funcionários, que antes a viam apenas como parte da mobília, agora a observavam com um misto de respeito e um questionamento. Silencioso. Quem é Lúcia Helena? Moraes de verdade. A onda de burburinhos não demorou a chegar aos ouvidos de Fernando Martins. Ele estava em sua sala de reuniões, presidindo uma discussão de projetos, quando um de seus gerentes, visivelmente desconfortável, tentou abordar o assunto. Diretor Fernando, Surgiu um boato na empresa sobre a Lúcia. Fernando, com um meio sorriso presunçoso e um aceno de mão que desconsiderava o assunto antes mesmo de ouvi-lo, interrompeu. Boatos? Por favor, foco no que importa. Temos metas a cumprir. Mas o gerente, encorajado pelo olhar de Vinícius e Matheus, que estavam presentes na reunião, persistiu. Mas, diretor, parece que a dona Lúcia era engenheira de software na Dynamotech e... Foi então que Fernando explodiu em uma gargalhada alta e estridente, que ecoou pela sala de reuniões. Ele bateu na mesa com a palma da mão, os olhos semicerrados em divertimento. Vocês estão acreditando nisso? Que a copeira desenvolveu sistemas para o Ministério da Educação. Por favor, parem de assistir novela. Que absurdo. Contratamos pessoas por currículo, por histórico. Vocês acham mesmo que uma profissional desse calibre estaria servindo cafezinho aqui? Isso é uma piada de mau gosto. E eu exijo que parem com essa bobagem imediatamente. Sua voz era carregada de desdém, o rosto contorcido em uma mistura de zombaria e desprezo. Os outros presentes na reunião, incluindo alguns diretores de área, pareciam concordar silenciosamente, alguns até esboçando sorrisos cúmplices. A ideia era de fato improvável para a mente pragmática e superficial de Fernando. Mas Vinícius, o estagiário, que sentia um respeito profundo por Lúcia e uma indignação crescente pela arrogância de Fernando, não se intimidou. Ele havia passado a noite imprimindo o perfil completo de Lúcia no LinkedIn, buscando notícias e artigos que mencionavam seu nome. Com as mãos trêmulas, mas o olhar determinado, Vinícius caminhou até a mesa de reuniões e, sem dizer uma palavra, depositou a pilha de papéis bem à frente de Fernando. Era o currículo antigo de Lúcia, detalhado e inquestionável. O riso de Fernando morreu na garganta. Ele olhou para os papéis com desprezo, como se fossem lixo. Mas então seus olhos percorreram as linhas. Dynamotech. Sim, ele já havia ouvido falar. Mas logo abaixo, Google Brasil. Seu corpo ficou tenso. Em seguida, Instituto Nacional de Tecnologia. E, para completar o golpe, uma pós-graduação em Oxford. O silêncio que se abateu na sala de reuniões foi profundo e pesado. Não era apenas a ausência de som, mas a ausência de ar. Todos os olhares estavam fixos em Fernando. O sorriso presunçoso em seu rosto foi substituído por uma incredulidade chocada, depois por um rubor crescente de fúria e humilhação. Ele pegou os papéis, amassando levemente as bordas, e releu, buscando alguma falha, alguma fraude. Não havia. As datas, os projetos, os prêmios, tudo ali em preto e branco.
Fernando se levantou abruptamente, sua cadeira rangendo. Ele precisava confrontar aquilo. Desmascarar o que para ele só poderia ser uma farsa, ou então sua autoridade seria questionada de forma irreversível. Sua mente, porém, já começava a girar. Ele se dirigiu ao refeitório, onde Lúcia estava tranquilamente, limpando as últimas bandejas. Os funcionários a observavam de longe. Os sussurros haviam cessado, substituídos por uma expectativa palpável. Fernando parou diante dela, a pasta de couro ainda em suas mãos, seu rosto contorcido em uma tentativa de manter a pose, mas seus olhos revelavam a tempestade interna. Se é tudo verdade, senhora. Fernando começou, sua voz carregada de sarcasmo e um tom que mal disfarçava a raiva. Ele retirou um documento de sua pasta. Era um trecho de um contrato complexo, escrito em alemão, cheio de jargões técnicos da indústria de tecnologia. Traduza isso aqui para mim. Ele estendeu o papel para Lúcia. Os funcionários próximos prenderam a respiração. Era um desafio público, uma tentativa desesperada de Fernando de provar que tudo não passava de uma farsa. Lúcia pegou o documento com calma, seus olhos percorrendo as linhas densas do alemão técnico. Ela leu em silêncio por alguns segundos, e então, para o choque de todos, começou a traduzir. Sua voz era clara e precisa, sem um pingo de hesitação. Claro, diretor. Cláusula 3. Parágrafo 2. O licenciamento do software de processamento de dados deverá ser implementado, conforme as diretrizes do Regulamento de Proteção de Dados Europeu, garantindo a integridade e a confidencialidade das informações geradas pelos algoritmos de aprendizado de máquina. Ela continuou traduzindo linha por linha, termo por termo, com uma fluidez que indicava não apenas o domínio do idioma, mas a compreensão profunda do conteúdo técnico. E então, para a surpresa ainda maior de Fernando e de todos os presentes, Lúcia parou. Diretor, permita-me uma correção. Lúcia disse, apontando para uma linha específica no documento. Aqui, Datensicherheit foi traduzido como segurança de dados. Mas no contexto técnico de um contrato como este, e considerando o regulamento de proteção de dados, a tradução mais precisa seria segurança e integridade dos dados, pois o termo abrange ambos os conceitos na legislação alemã. É uma nuance pequena, mas pode ter implicações jurídicas significativas. O silêncio foi absoluto, quase doloroso. O queixo de Fernando caiu. Sua tentativa de humilhação havia se transformado em uma humilhação para ele próprio. A copeira que ele zombava dias atrás por erros de português não apenas traduziu um documento técnico complexo em alemão, mas o corrigiu diante de toda a equipe. Lúcia, com a mesma calma de sempre, devolveu o papel a Fernando. Se quiser, diretor, posso revisar o resto do contrato. Parece um documento importante, e alguns termos podem precisar de uma análise mais profunda para evitar ambiguidades. Fernando pegou o documento, seus dedos tremendo levemente. Ele estava encurralado, desmascarado. A copeira Lúcia, que ele tanto subestimara, era não apenas uma engenheira de software brilhante, mas também uma poliglota com um domínio técnico assustador. Aquele momento não era apenas uma virada. Era um terremoto que abalaria as estruturas da Tech Solutions e de Fernando Martins para sempre. Mas aquilo ainda era só o começo da virada. A empresa estava prestes a descobrir a verdadeira extensão do talento de Lúcia e o que ela ainda era capaz de fazer. A Tech Solutions ainda reverberava com a inacreditável revelação de Lúcia. O episódio no refeitório, onde a copeira humilde corrigiu o arrogante diretor em alemão, já havia se espalhado por todos os departamentos, tornando-se o assunto principal em cada conversa. Fernando Martins estava visivelmente abalado. Sua postura antes inabalável agora parecia fissurada, e seus olhares para Lúcia eram uma mistura de raiva contida e uma ponta de medo. A tensão estava no ar, densa e palpável, quando a notícia da chegada do CEO da startup, vinda dos Estados Unidos, sacudiu a empresa. O Dr. Arthur Goldberg, um visionário da tecnologia que raramente visitava a sede em Belo Horizonte, era o cérebro por trás da Tech Solutions. Ele operava de forma remota, confiando plenamente em sua equipe, e sua vinda era um evento raro e aguardado. No dia da visita, o burburinho se intensificou. Fernando, em um esforço desesperado para retomar o controle da narrativa e impressionar o CEO, preparou uma agenda impecável, esperando ser o único a brilhar. Ele conduziu Arthur pelos corredores, apresentando os diretores e os projetos mais recentes. A equipe estava nervosa, mas esperançosa de que a presença do CEO pudesse, de alguma forma, mudar o clima opressor imposto por Fernando. À medida que a comitiva de Arthur passava pela ala administrativa,
Vinícius, o estagiário, que observava tudo de longe, viu o momento em que Fernando, com um sorriso forçado, apresentou Lúcia ao CEO. Ela estava discretamente limpando uma mesa, alheia à comoção ao seu redor. Dr. Goldberg, esta é Lúcia, uma de nossas colaboradoras de apoio. Fernando gaguejou, tentando minimizar a situação. Arthur Goldberg, um homem com um olhar sagaz e uma presença calma, mas imponente, estendeu a mão para Lúcia. Seus olhos, antes focados nos documentos que Fernando mostrava, fixaram-se nela. Ele apertou a mão de Lúcia com firmeza, e então sua expressão mudou. Uma centelha de reconhecimento acendeu em seus olhos. Lúcia Moraes? Ele perguntou, sua voz embargada por uma surpresa genuína. Ele se afastou um passo, como se não pudesse acreditar no que via. A mesma que criou o algoritmo adaptativo para o projeto EduIA? Fernando, pego de surpresa pela reação de Arthur, tentou intervir rapidamente. Dr. Goldberg, com todo respeito, acho que há um engano. Lúcia é a nossa copeira, uma excelente profissional, mas Arthur o ignorou completamente. Ele se virou de volta para Lúcia, seus olhos brilhando. É você mesmo? Mas o que você faz aqui? Eu me lembro claramente do seu trabalho. O EduIA foi revolucionário. Seus artigos mudaram a forma como pensamos em IA na educação. Lúcia, por favor, precisamos conversar, a sós. O pedido do CEO jogou um balde de água fria em Fernando, que ficou petrificado. Lúcia, com sua calma habitual, apenas acenou com a cabeça e seguiu Arthur para a sala de reuniões principal. Os murmúrios na empresa se transformaram em um silêncio atônito. Todos os olhos, incluindo os de Fernando, seguiram Lúcia e Arthur até a porta de vidro da sala de reuniões, que se fechou atrás deles, selando o destino daquele dia. Dentro da sala, a atmosfera era de respeito e admiração. Lúcia sentou-se diante do CEO, que a olhava com uma reverência que Fernando jamais havia demonstrado. Arthur começou a falar, relembrando os trabalhos de Lúcia, a influência de suas pesquisas, o impacto de suas contribuições para a área de inteligência artificial. Lúcia, então, com a voz embargada pela emoção, mas com a mesma dignidade de sempre, abriu seu coração. Ela explicou a Arthur como o acidente de carro tirou sua filha, desintegrando seu mundo. O luto profundo, a dor avassaladora, a perda de sentido. Ela falou sobre como a carreira que amava se tornou um peso insuportável, um lembrete constante do que havia perdido. Eu precisava de algo para me manter ocupada. Arthur, Lúcia explicou, seus olhos marejados. Algo que não exigisse que eu fosse Lúcia Helena Moraes, a brilhante engenheira. Eu só precisava ser Lúcia. E o trabalho aqui, como copeira, me deu isso. A rotina simples, a interação leve com as pessoas, era a minha forma de manter a mente ocupada sem me expor demais, sem ter que lidar com as expectativas, ou a pressão que minha antiga carreira me impunha. Era a minha forma de recomeçar de alguma maneira. Arthur ouvia com atenção, sua expressão de surpresa se transformando em profunda empatia. Ele compreendia. O silêncio na sala foi preenchido pela história de superação e resiliência de Lúcia. Quando ela terminou, Arthur Goldberg não hesitou. Ele se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela. Lúcia, ele disse, sua voz firme e cheia de convicção. Eu entendo. E eu lamento profundamente a sua perda. Mas o talento que você tem, ele não pode ficar escondido. A Tech Solutions precisa de mentes como a sua. Eu estou aqui para te fazer uma proposta. Arthur fez uma pausa, o olhar fixo no de Lúcia. Eu quero que você assuma o cargo de consultora estratégica de inovação. Aqui na empresa, você terá liberdade para desenvolver projetos, guiar nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento e usar toda a sua experiência para nos levar ao próximo nível. E para que você saiba o quanto valorizamos isso, seu salário será superior ao do próprio Fernando. A proposta era um raio. Lúcia olhou para ele atônita. Seria possível? Poderia ela voltar a ser quem era, em seus próprios termos? A emoção de ser reconhecida, de ter seu valor não apenas visto, mas aclamado, era esmagadora. Lágrimas silenciosas rolaram pelo seu rosto. Enquanto isso, do lado de fora da sala de reuniões, Fernando andava de um lado para o outro, impaciente, seu rosto uma máscara de fúria contida. Ele sabia que algo grande estava acontecendo, e não podia suportar a ideia de que a copeira estivesse ganhando mais atenção do que ele. Quando a porta da sala finalmente se abriu, Arthur saiu com Lúcia ao seu lado. O sorriso no rosto do CEO era de pura satisfação. Fernando se apressou para interceptá-los, tentando um último e desesperado movimento para sabotar Lúcia. Dr. Goldberg, eu preciso expressar minha preocupação. Fernando disse, a voz cheia de desaprovação. Lúcia, apesar de talentosa, talvez não se encaixe no perfil corporativo de liderança que buscamos. Ela não tem o histórico recente.
experiência de gestão no ambiente atual da empresa. Arthur Goldberg parou. Ele olhou para Fernando e seu olhar não era de raiva, mas de uma compreensão quase melancólica da superficialidade do diretor. O CEO, então, com uma calma avassaladora, proferiu as palavras que selariam o destino de Fernando e marcariam o recomeço de Lúcia. Você tem razão. Fernando, Arthur disse, a voz baixa, mas potente o suficiente para ser ouvida por todos os funcionários que agora se aproximavam. Ela está acima de qualquer perfil que você consiga entender. O rosto de Fernando empalideceu. A frase de Arthur não era uma reprimenda. Era uma declaração de desqualificação total. A empresa inteira testemunhou não apenas a ascensão de Lúcia, mas a queda simbólica da visão limitada de Fernando. A copeira não era mais uma copeira. Era a nova consultora estratégica de inovação, uma lenda que retornava, para ensinar a todos que o verdadeiro valor não se mede por aparências, mas pela essência e pelo talento que reside em cada um. A virada estava completa. A frase de Arthur Goldberg ecoou pelos corredores da Tech Solutions com a força de um trovão. Você tem razão, Fernando. Ela está acima de qualquer perfil que você consiga entender. Aquelas palavras ditas com a calma de quem possui autoridade inquestionável selaram o destino de Fernando Martins. O ex-diretor, com o rosto pálido e a postura derrotada, assistiu em silêncio enquanto Arthur e Lúcia se afastavam, em direção ao que seria o novo escritório da recém-nomeada consultora estratégica de inovação. A humilhação pública de Fernando não era apenas um espetáculo para os funcionários, era a queda de uma era de arrogância e a ascensão da autenticidade. A partir daquele dia, o cenário na Tech Solutions começou a se transformar de forma notável. Lúcia não apenas deixou o uniforme da Copa, mas assumiu um novo crachá que brilhava com seu nome completo, Lúcia Helena Moraes, e um cargo que era digno de sua brilhante trajetória, consultora estratégica de inovação. Sua mesa, antes modesta no refeitório, foi substituída por um escritório espaçoso e moderno, repleto de telas e ferramentas de alta tecnologia. Os mesmos colegas que antes a viam apenas como a copeira discreta, evitando puxar assunto além de um bom dia apressado, agora a ouviam com uma atenção quase reverente. Reuniões de projeto, que antes eram monótonas, ganhavam vida, com as intervenções perspicazes de Lúcia. Ela desvendava problemas complexos com uma facilidade impressionante, sugeria soluções inovadoras e trazia uma clareza que poucos conseguiam alcançar. Mas apesar de toda a transformação e do reconhecimento, Lúcia nunca mudou seu jeito. Ela continuava a almoçar no refeitório com todos, sentando-se nas mesmas mesas que antes, conversando com os funcionários de todos os níveis. Lúcia fazia questão de cumprimentar cada um pelo nome, perguntando sobre seus projetos e suas vidas. Sua humildade, que antes era vista por Fernando como fraqueza, agora era sua maior força. Ela dedicava tempo para ajudar os estagiários com dúvidas técnicas, desmistificando códigos complexos e encorajando-os a pensar fora da caixa. Sua paciência e didática eram lendárias. Vinícius, o estagiário que acreditou nela desde o começo e teve a coragem de investigar sua história, foi um dos primeiros a ser recompensado por sua lealdade e perspicácia. Em uma reunião de equipe, Lúcia fez questão de reconhecer publicamente sua contribuição. Pouco depois, Vinícius foi promovido e se tornou seu assistente direto, um testemunho vivo de que a verdadeira meritocracia finalmente havia chegado à Tech Solutions. Ele aprendeu mais com Lúcia em poucos meses do que em anos de faculdade e estágios anteriores, enquanto a estrela de Lúcia brilhava mais forte a cada dia. A de Fernando Martins se apagava por completo. As falhas de gestão que ele antes conseguia mascarar com sua arrogância e pose, agora eram expostas à luz do dia. Sem o respaldo do CEO e sem a confiança de sua equipe, suas decisões se tornaram erráticas e ineficazes. Reuniões com clientes se tornaram desastrosas. E a moral do departamento sob sua responsabilidade despencou. Em questão de semanas após o embate com Lúcia, e depois de uma série de falhas inegáveis que ameaçavam a reputação da empresa, Fernando foi demitido. Sua saída, ao contrário da chegada, foi silenciosa e discreta, quase um alívio coletivo que a empresa respirou em uníssono. Era o fim de uma era de superficialidade e a confirmação de que o verdadeiro valor sempre prevalece. A história de Lúcia, porém, não ficou restrita aos muros da Tech Solutions. O CEO, Arthur Goldberg, profundamente impactado pela trajetória de Lúcia, decidiu compartilhar sua experiência. Ele escreveu um post emocionante no LinkedIn que rapidamente viralizou. O texto falava sobre a mulher mais brilhante que já passou pela empresa, vestida de humildade, detalhando como o preconceito e a superficialidade
quase cegaram a todos para um talento extraordinário. Ele elogiou a resiliência de Lúcia, sua genialidade e a lição que ela ensinou a toda a corporação. Milhares de pessoas, de diferentes setores e países, se inspiraram na trajetória de Lúcia. O post de Arthur foi compartilhado centenas de milhares de vezes, gerando uma onda de comentários e discussões sobre preconceito no ambiente de trabalho, superação e a importância de valorizar o ser humano por sua essência e não por sua aparência ou cargo. A história de Lúcia se tornou um estudo de caso em universidades e um farol de esperança para muitos que se sentiam subestimados em seus próprios ambientes. E para aqueles que um dia pensaram que ela era só uma copeira, a resposta de Lúcia, proferida em uma de suas palestras que lotavam auditórios, ficou marcada para sempre. Com seu sorriso sereno e olhar penetrante, ela afirmou: "Nunca subestime quem escolheu o silêncio como armadura. Às vezes, o gigante está apenas descansando para levantar com ainda mais força." Essa frase encapsulava não apenas sua própria jornada, mas a sabedoria que a vida lhe havia ensinado. Lúcia não era apenas uma engenheira brilhante. Ela era um exemplo vivo de que a verdadeira força reside na capacidade de se reerguer, de abraçar a humildade e de provar seu valor com ações, e não com palavras vazias. Sua história de uma copeira zombada a uma das maiores mentes da tecnologia chocou a empresa inteira e inspirou o mundo, provando que a grandeza pode surgir dos lugares mais inesperados, e que a verdadeira superação é um renascimento que transcende qualquer tragédia.